O homem conseguiu fugir, mas ao chegar na cidade, relatou que vampiros tinham tirado a vida da sua esposa e do seu empregado que conduzia a carruagem. A história sobre o clã Bin começou na Escócia no século XVI. Segundo o que se conta, uma família de 48 pessoas teria roubado, executado e se alimentado de mais de 1000 seres humanos. Alguns moradores locais afirmam que a versão encontrada em documentos oficiais é parcialmente verdadeira, já que a real existência de vampiros foi encoberta pelo rei escocês James VI. Por medo de ser considerado um homem de fé fraca e ser castigado pela igreja. Os tais registros foram encontrados muitos anos depois em um acervo oficial da coroa inglesa que datavam registros criminosos. Apesar da documentação histórica, muitos alegam que tais acontecimentos foram descritos de forma irregulares, pois o clã que teria assombrado a Escócia por 25 anos no século XVI não seria humano, mas sim um clã de vampiros. Vamos aos relatos. Alexander Salnembin foi um escocês que tentou tocar os negócios de sua família, mas percebeu que cometer pequenos furtos era algo bem mais lucrativo. Ao se juntar com uma mulher chamada Black Agnes Douglas, o casal fez sua primeira vítima fatal. Para conseguir roubar os pertences de um viajante que cruzava a floresta, eles executaram o homem e, como se já não bastasse, resolveram se alimentar de partes dele. Com medo de serem pegos, Alexander e Agnes Bin se esconderam em uma caverna próxima à praia. Eles descobriram que durante todo o dia as águas do mar tampavam a entrada da caverna devido à maré alta, mas no fim da tarde, até o início da manhã, as águas baixavam. Para criminosos que trabalham na escuridão noturna, a caverna de 180 metros de profundidade era o covil perfeito. Agnes já era conhecida como uma bruxa. Ao que tudo indica, os mentores espirituais da mulher começaram a ensiná-la práticas vampíricas e Agnes persuadiu rapidamente seu companheiro a acompanhá-la no êxtase de sua loucura. A floresta era usada por viajantes, pois ela dava acesso à capital da Escócia, Edimburgo, e ali era o local que o casal usou como fonte de renda, para que juntos pudessem se enriquecer de forma ilícita, roubando bens de outras pessoas e colocando em prática o estilo de vida perigoso e horrendo. Dizem que, na verdade, não são os opostos que se atraem, mas sim os iguais. Talvez a mente conturbada de Alexander Salnembin tenha despertado a atenção de Black Agnes Douglas, para que juntos eles pudessem formar o clã mais cruel da história. O casal se escondia na caverna durante o dia, e à noite eles saíam em busca de suas vítimas. Além de roubar os pertences, eles tiravam a vida e ainda se alimentavam da carne humana disponível. No momento do óbito, o sangue era drenado pelo pescoço, exatamente como as histórias de vampiros nos relatam. Depois, eles abriam o abdômen de forma que parecesse que algum animal selvagem teria feito serviço e levavam as pernas e braços para a caverna, onde eles as comiam. Em 25 anos de atuação, estima-se que o clã Bin tenha tirado a vida de mais de 1000 pessoas, exatamente dessa forma sádica e cruel. Nesse tempo, o casal teve 8 filhos, 6 filhas, 14 netas e 18 netos, sendo esses últimos frutos de incestos entre os irmãos, totalizando uma família de 48 pessoas. Toda a família praticava tais atos abomináveis e por isso a fama de que vampiros estavam rondando a região crescia a cada ano que se passava.
Algumas vezes, no frenesi do ataque contra um grupo de viajantes, uma vítima ou outra era deixada inteira no local do crime, apenas com seu sangue drenado. 25 anos depois do primeiro ataque, um casal de viajantes nobres estavam passando pela floresta rumo a Edimburgo. O homem que estava na carruagem era muito habilidoso em lutas de espada e também com mosquete, arma de fogo utilizada na época. E o clã Bin não contava com isso. Naquela noite, cerca de 12 integrantes do clã estavam caçando juntos, entre eles seus líderes Alexander e Agnes. Ao atacar a carruagem, o homem desceu dela atirando e ferindo com sua espada os integrantes do clã. Porém, como eram muitos, os ferimentos não foram letais. O homem conseguiu fugir, mas ao chegar na cidade, relatou que vampiros tinham tirado a vida de sua esposa e do seu empregado que conduzia a carruagem. Ele contou que viu quando vampiros pegaram sua esposa, morderam seu pescoço e drenaram todo o seu sangue. As autoridades enviaram um relatório ao rei da Escócia, James VI, que logo emitiu uma ordem de perseguição aos autores do crime. O rei convocou cerca de 400 homens para ir atrás do clã de vampiros. Os homens levaram cães de caça que farejaram o local do ataque e encontraram a caverna. Ao entrarem na caverna sob luz de tochas, a cena que testemunharam foi descrita como um verdadeiro filme de terror. Os documentos relataram que haviam partes humanas penduradas nas paredes e muita carne de vítimas estocada em barris. A quantidade de moedas e objetos valiosos que estavam ali era suficiente para que eles adquirissem uma grande casa na cidade. Mas, inacreditavelmente, eles escolheram permanecer vivendo na caverna. Todo o clã foi preso, até mesmo os mais novos que eram netos do casal de psicopatas. Eles foram levados à praça pública para provar que não se tratavam de vampiros sobrenaturais, mas sim de humanos alucinados. Os homens foram esquartejados e as mulheres queimadas como bruxas. Todos do clã foram executados, inclusive os mais jovens. Há uma outra versão que conta que uma das filhas de Alexander e Agnes Bin teria saído do seu clã e ido morar na cidade de Girvan, onde ela teria plantado uma árvore na praça da cidade, conhecida como a Árvore Peluda. Depois que sua família foi pega e condenada, os moradores de Girvan descobriram que a moça era uma das filhas do clã e a queimaram junto à árvore que a garota teria plantado na cidade, sob a acusação de continuar praticando magia, conforme a sua mãe fazia. Às vezes, é preciso lembrar que as histórias mais macabras são acontecimentos envolvendo seres humanos e não criaturas sobrenaturais. Mas isso não é tudo. Alguns historiadores dizem que tais documentos não passam de lenda em manuscritos datados do final do século XVI. Porém, moradores atuais de toda a Escócia dividem suas opiniões. Alguns afirmam que os culpados pela morte de mais de 1000 pessoas na floresta escocesa durante o século XVI teria sido sim a família de Bin. Outros já dizem que as perdas humanas ocorreram, mas os responsáveis teriam sido vampiros reais que foram queimados por homens do rei dentro de seu covil na caverna, e que a história de executá-los em praça pública teria sido criada pelo próprio rei James VI, por medo de ser considerado um homem de fé fraca e ser castigado então pela igreja, acusado de permitir demônios em seu território. Escreva nos comentários o que você pensa sobre isso e se já conhecia os relatos do clã Bin. Vampiros, criaturas da noite que enxergam o ser humano como seu principal alimento e usam seu jogo de sedução para angariar o maior número de vítimas. Dizem que os vampiros reais ainda não foram descobertos de fato pela humanidade,
pois ninguém teria sobrevivido ao encontro com um desses seres para contar a veracidade de sua existência. Por mais que nosso imaginário tenha idealizado os vampiros como sendo criaturas imortais que possuem caninos afiados para sugarem nosso sangue através do pescoço e que só podem ser parados com uma estaca de madeira no coração ou por decapitação, ao longo da história, muitos acontecimentos foram documentados para provar que vampiros não passam só de histórias de terror, mas sim de pura realidade. Caim, o primeiro vampiro. De acordo com a crença de muitos, Drácula não seria o primeiro vampiro, mas sim um personagem bíblico chamado Caim. O texto da Bíblia cristã protestante, que muitos acreditam ser sagrado, localizado no livro de Gênesis, capítulo 4, conta a história dos irmãos Caim e Abel, onde ambos ofereceram uma oferta ao seu Deus e a oferta de Caim foi rejeitada. Com raiva por ser desprezado, Caim tira a vida de seu irmão Abel, e o texto é claro em dizer que a boca de Caim recebeu o sangue do irmão. Mais adiante, o texto também conta que o próprio Deus teria colocado uma marca perceptível em Caim. E se seguimos o texto, veremos algo ainda mais inacreditável. Nos tempos antigos, toda genealogia, ou seja, a descendência dos homens de cada família, era escrita, e na Bíblia não é diferente. Dos personagens envolvidos na história de Caim e Abel, todos têm seu nascimento, filhos, netos e morte registradas no texto. Porém, na genealogia de Caim, a sua morte não é escrita. Isso colabora para que a crença popular de que Caim seria de fato o primeiro vampiro cresça ainda mais. Especialistas no assunto afirmam que a tal marca colocada por Deus em Caim seria a imortalidade e sua maldição seria se alimentar de sangue humano. No texto é possível observar que todo aquele que tentasse tirar a vida de Caim seria amaldiçoado ainda mais, o que nos leva a crer que Caim teria o poder de transformar outros e compartilhar com eles o fardo da maldição. Isabel Báthory. Isabel Báthory, ou Elizabeth Báthory, foi uma nobre húngara do século XVI que se tornou famosa por ser acusada de atos vampirescos contra jovens mulheres. Ela é considerada uma das mais notórias serial killer da história. As alegações contra Isabel Báthory incluem acusações de que ela torturou e tirou a vida de mais de 600 mulheres jovens entre 1602 e 1604. Para se beneficiar de sua juventude através do sangue das vítimas. Muitas das alegações eram baseadas em relatos de testemunhas que trabalharam para ela e que alegaram ter testemunhado os assassinatos. Histórias que Isabel não só bebia o sangue das vítimas, mas se banhava com ele para permanecer jovem, vieram à tona através de depoimentos de outros empregados que ajudavam a nobre a cometer tais atos. Quando as autoridades descobriram, os empregados começaram a falar o que de fato acontecia dentro da propriedade de Isabel. Ela foi julgada e condenada à prisão perpétua em sua própria casa em 1611, onde permaneceu até a sua suposta morte em 1614. Petar Blagojevich. Petar Blagojevich foi um camponês sérvio que viveu no final do século XVIII em uma aldeia chamada Kiziljevo, na Sérvia. Ele é mais conhecido por ser considerado como um dos primeiros casos registrados de vampirismo na história. De acordo com a lenda, após a morte de Petar Blagojevich em 1725, vários moradores da aldeia afirmaram que ele continuava aparecendo em seus sonhos, pedindo para ser alimentado com sangue. Pouco tempo depois,
várias pessoas da aldeia começaram a morrer misteriosamente, o que levou muitos a acreditarem que Blagojevich havia se tornado um vampiro. Em 1727, 2 anos após a morte de Blagojevich, sua esposa também perdeu a vida. Disse que ela apareceu para o seu filho em um sonho e revelou que o seu marido a havia atacado e bebido o seu sangue. O filho então se juntou a um grupo de moradores da aldeia que acreditavam que Blagojevich havia se transformado em um vampiro e que precisavam desenterrar seu corpo e dar um fim definitivo ao homem que agora era um vampiro. Quando o corpo de Blagojevich foi exumado, notaram que estava bem conservado e com unhas e cabelos que aparentavam terem crescido. Eles cravaram uma estaca de madeira em seu coração e queimaram seu corpo, acreditando que assim acabariam com sua maldição. Vampiros na Polônia. Em 2014, um túmulo do século XVII que continha os restos mortais de um suposto vampiro foi descoberto durante escavações em uma necrópole em Kamień-Pomorski, na Polônia. De acordo com os pesquisadores, o túmulo continha os restos mortais de um homem que havia sido enterrado com a cabeça separada do corpo e as pernas dobradas em direção ao peito, um método comum de enterro para suspeitos de vampirismo na época. Além disso, os dentes do esqueleto foram retirados e colocados ao lado do crânio, em um ritual que era frequentemente realizado para impedir que o suposto vampiro mordesse ou se alimentasse do sangue de outras pessoas. Os pesquisadores acreditam que o homem enterrado no túmulo pode ter sido acusado de vampirismo pelos moradores locais devido a doenças desconhecidas ou condições médicas que eram mal compreendidas na época. Outros túmulos na mesma região foram encontrados contendo as mesmas características. Vlad, o Empalador. Vlad, o Empalador, também conhecido como Vlad III ou Vlad Drácula, foi um príncipe da Valáquia, uma região histórica da Romênia que viveu no século XV. Ele ficou conhecido por suas táticas brutais de guerra e pela crueldade com seus inimigos, especialmente por empalar seus oponentes. Ele enfrentou diversos conflitos com seus vizinhos, especialmente os turcos otomanos, que tentavam expandir seu império na região. Para combater seus inimigos, Vlad III empregou diversas táticas brutais. Ele é famoso por ter empalado seus adversários e jantar em meio aos corpos, o que rendeu a ele o título de vampiro. Apesar de sua crueldade, Vlad III é considerado um herói nacional na Romênia por sua defesa da Valáquia contra os invasores. Ele é também conhecido como uma inspiração para a lenda do vampiro Drácula, criada pelo escritor irlandês Bram Stoker no século XIX. E você, acredita em vampiros? Me deixe saber aí nos comentários. Muitos sussurros noturnos sopram diferentes histórias. Em algumas dessas histórias, a realidade e a ficção se entrelaçam tão intimamente que se torna quase impossível distingui-las. No âmbito do sobrenatural, onde a lua prateada encontra o véu escarlate da noite, emergem criaturas cujo poder é tão imenso quanto o medo que temos sobre elas. Eles são os filhos do lobo e do morcego, filhos de 2 dos maiores caçadores do Reino Sombrio. Pedimos o seu like e sua inscrição nesse canal. Tema de hoje: híbridos de lobisomem com vampiro. Essas criaturas nascem do encontro mais improvável, unindo 2 das mais poderosas e temidas entidades do sobrenatural. Eles carregam consigo a maldição da lua cheia, a fúria selvagem do lobisomem, que seria capaz de resistir a danos que provavelmente seriam fatais para qualquer ser humano, além de uma força monstruosa. E ao mesmo tempo, eles têm a imortalidade do vampiro, a sede de sangue, a manipulação mental junto com a velocidade e destreza. Esses híbridos são seres de trevas e luz, dotados tanto da maldição quanto da bênção.
São criaturas tão temíveis quanto misteriosas, cuja existência desafia as regras que conhecemos, e ainda assim, eles existem à margem da realidade, na fronteira onde o lobo encontra o morcego. Eles são nem um nem outro, eles são ambos. Eles são híbridos chamados de lobisomem e vampiro. E isso é o que saberemos sobre eles. O nascimento de um híbrido lobisomem e vampiro é uma história de contradições, de impossibilidades tornadas realidade. É uma união de opostos, uma harmonia de diferenças. Como essas criaturas misteriosas e fascinantes surgem? Como ela nasce ou é criada? As respostas a essas perguntas podem ser tão variadas quanto as lendas que a cercam. Primeiro, precisamos ressaltar que as lendas de que os lobisomens e vampiros seriam inimigos mortais não se resumem a apenas lendas, mas sim a realidade. Afinal, esses dois maiores predadores disputam pela mesma presa, o ser humano. Lobisomens se alimentam de qualquer tipo de carne, porém eles têm uma preferência pela carne humana. E vampiros também podem sobreviver sugando sangue de qualquer ser vivo. Mas eu nem preciso falar qual o sangue que eles preferem, não é mesmo? Devido ao fato das duas criaturas serem extremamente poderosas e disputarem a mesma presa, a inimizade entre elas se tornou natural. A natureza é perfeita em quase tudo que faz, e a questão de química entre essas duas raças dificulta o relacionamento entre elas, pois ambas possuem o olfato aguçado, não suportando o cheiro um do outro. Por isso é raro quando um vampiro se apaixona por um lobisomem, ou vice-versa. Porém, pode ocorrer contrariando as expectativas naturais. Este encontro de almas seria extremamente raro. No entanto, em ocasiões ainda mais raras, o amor pode florescer nas sombras, unindo dois predadores em uma ligação indissolúvel. O fruto dessa união é um híbrido, que herda os atributos e habilidades de ambos os pais, tornando-se uma força a ser reconhecida no reino sobrenatural. Outras lendas falam de uma transformação, uma maldição lançada sobre um lobisomem ou vampiro, forçando-os a carregar a maldição da outra espécie. Essa seria uma forma cruel e inusitada de castigo, um destino pior do que a morte para muitos. O sofredor desta maldição dupla se torna um híbrido, condenado a viver uma vida de conflito eterno entre suas duas naturezas. Mas essa maldição só poderia ser rogada por magos que transcendem vários mundos além do nosso. E ainda existem histórias que falam de um ritual mágico, um pacto com forças sombrias que concede a um humano a maldição de ambos, lobisomem e vampiro, em determinadas datas ou festividades pagãs. Este ato de ambição desenfreada ou desespero profundo cria um híbrido, um ser humano transformado em um monstro das trevas durante algumas horas em comemorações celtas ou em outros veículos místicos. A transformação de um híbrido lobisomem-vampiro é algo arrepiante de poderes conflitantes, um turbilhão de forças sobrenaturais batalhando pelo domínio. Mesmo entre as criaturas da noite, esta metamorfose é um espetáculo de rara beleza e feroz terror. Em um lobisomem tradicional, a transformação é desencadeada pela luz da lua cheia. No entanto, para um híbrido as coisas não são tão simples. A natureza vampírica do híbrido afeta a licantropia de maneiras complexas e imprevisíveis, distorcendo a chamada usual da lua e criando novas regras para a transformação. Em alguns casos, a sede de sangue do híbrido pode desencadear a transformação. Uma necessidade aguda e desesperada de se alimentar pode quebrar as barreiras entre as suas duas naturezas, libertando a fera interior. Nestes momentos, o híbrido se torna uma criatura verdadeiramente aterradora, uma fusão de vampiro e lobisomem movida tanto pela fome quanto pela fúria. Em outras situações, o híbrido pode transformar-se em resposta ao perigo iminente ou ao estresse extremo. Esta é uma resposta instintiva, um mecanismo de defesa que utiliza o poder bruto do lobisomem para proteger o híbrido de ameaças que ele não conseguiria enfrentar em sua forma vampírica. E por fim, há aqueles híbridos que aprendem a controlar suas transformações, a dominar a fera interior e a dobrá-la à sua vontade. Estes híbridos podem se transformar à vontade, tornando-se lobos quando desejam e voltando à forma humana quando precisam.
Esta habilidade é extremamente rara e requer um controle e uma disciplina que poucos híbridos possuem. O início da transformação desencadeia no início da puberdade, entre os 12 e 14 anos. Porém, a sede por sangue surge logo nos primeiros minutos de vida. O híbrido se alimenta de qualquer tipo de comida quando está em sua forma humana, mas só fica satisfeito quando o sangue é oferecido, seja ele de origem animal ou humana. Essa habilidade de se alimentar de comida convencional o permite um disfarce perfeito, podendo viver em sociedade. Porém, quando crianças se forem expostas a uma única gota de sangue, não conseguirão se controlar e atacarão exibindo um par de presas retráteis. O híbrido de lobisomem com vampiro também suporta incidência solar baixa, ou seja, em países escandinavos onde os raios UV são fracos, esses híbridos podem sair durante o dia sem sucumbir por queimaduras. Essa nova raça em ascensão possui outras características impressionantes. Eles amadurecem física e psicologicamente até os 30 anos. Depois disso, seu envelhecimento celular é estagnado e sua aparência permanece jovem. Ao contrário dos vampiros, os híbridos de lobisomem e vampiro não possuem a aparência pálida, podendo serem confundidos com pessoas comuns, com exceção de seu olhar que transborda a escuridão. Sua íris e pupilas são da cor preta opaca, se confundindo em dimensões dentro do globo ocular, quase que sendo uma coisa só. Quando se transformam, pode haver um halo de cor azul ou laranja que faz a separação da íris da pupila, mas não ocorre em todos os casos. O híbrido de lobisomem e vampiro é uma criatura rara e poderosa, envolta em mistérios e temor. As lendas que circundam seu surgimento são muitas e variadas, cada uma mais fascinante e aterrorizante que a anterior, mas uma coisa é certa, seja por nascimento, transformação ou criação, o híbrido lobisomem e vampiro é uma força a ser temida no mundo sobrenatural, e sua história é uma que merece ser contada. O mal é um ponto de vista. Entrevista com o vampiro. Seria realmente possível a existência de seres semelhantes a nós humanos, porém mais poderosos e sedutores? Alguns alegam que vampiros são reais e que eles viveriam na sociedade moderna, escondidos entre as sombras da noite, prontos para atacar seu gado no momento certo. Esses seres realmente seriam vilões cruéis que usam a humanidade da mesma forma que um verme usa seu hospedeiro? Ou vampiros não passam de humanos amaldiçoados a uma condenação de dependência eterna por sangue? Escute agora um relato que recebemos por meio de uma inscrita, onde ela retrata como foi seu encontro com o vampiro. Pedimos o seu like e sua inscrição no canal. Comente o que achou sobre a história. Coloque seus fones de ouvidos e tire suas próprias conclusões. Meu vizinho é um vampiro, relatado por Carla. Eu sou vizinha de vampiro e no início foi bem aterrorizante. Hoje eu tenho 39 anos, mas na época eu tinha 31 e trabalhava como designer de estampa de roupas. Moro em São Paulo, capital, desde os meus 18 anos, mas sou do interior do estado. Quando cheguei aqui, fui morar na região de Bela Vista, em um prédio de kitnets bem pertinho da estação de metrô, o que facilitava demais meu deslocamento para a faculdade. Depois eu continuei ali, pois eu consegui um emprego bem perto. Apesar do meu prédio só ter kitnets, a região é um pouco cara de se viver e todos os residentes que eu vejo por aqui parecem trabalhar em locais importantes ou grandes empresas. Dito isso, eu não quero que minha fala pareça preconceituosa. É apenas para contextualizar como descobri sobre meu vizinho e como tive a suspeita e depois a confirmação que ele era realmente um vampiro. Bem, meus vizinhos mal falam bom dia um com o outro. Você não escuta festas e todo mundo respeita as regras do condomínio. Quando alguém chega bêbado de alguma balada, sempre vira motivo de fofoca entre os porteiros do prédio.
Sei disso porque fiz amizade com todos eles, já que os vizinhos são mais reclusos. Então o prédio é bem tranquilo no geral. O apartamento vago ao lado do meu, que estava à venda, foi comprado por alguém. Foram 2 meses de reforma e depois começou a chegar móveis, e era uma moça que eu via recebendo os móveis e dando instruções ao pessoal da reforma. Ela aparentava ter aí uns 40 anos e, ao contrário dos outros moradores do prédio, era super simpática. Eu sou curiosa, então todas as vezes que eu via a porta se abrindo ou movimentação no corredor, eu ia jogar o meu lixo na lixeira geral para saber mais sobre meu novo vizinho. Quando a moça me via, ela dava bom dia com um sorriso lindo no rosto. A beleza dela realmente era impressionante, a simpatia mais ainda. Até que eu tomei coragem e perguntei: "Você será minha nova vizinha?" E ela disse: "Infelizmente não, querida. Meu irmão Douglas que irá se mudar, mas ele está retornando para o Brasil em breve. Então eu estou deixando tudo no esquema perfeito para quando ele chegar." Eu pensei: tomara que o tal Douglas seja tão simpático quanto a irmã. Pelo tipo de móveis que chegavam e às vezes que eu conseguia espiar a reforma, passando meio que despretensiosamente pelo corredor, pensei que ele deveria ser um senhor, pois eram coisas de muito bom gosto e requintadas, um estilo meio europeu, um estilo da Renascença, sabe? Para minha surpresa, em uma terça-feira eu fui buscar um iFood que tinha chegado na portaria. Era umas 9 da noite mais ou menos, quando eu me deparei no corredor de entrada com um cara lindo, de uns 30 anos no máximo, malhado, mas não enorme, cabelo preto e olhos tão azuis que faziam parecer que a minha alma ia afundar naqueles olhos. Ele carregava apenas uma mala de mão e uma mochila. O rapaz estava conversando com o porteiro. Eu dei boa noite, peguei meu lanche e o porteiro falou assim pra mim: "Aí, dona Carla, esse é o seu novo vizinho." O cara rapidamente estendeu sua mão e disse: "Prazer, Carla, sou Douglas." Eu quase caí para trás, ele era bem mais novo do que eu imaginava. Quando cumprimentei, achei muito estranho, pois sua mão era gelada e muito rígida. Não sei explicar, era como se eu estivesse tocando em um mármore dobrável. Aquilo me deu medo. Toda a beleza e simpatia que estavam diante de mim de repente me pareceram estranhamente ameaçadora. Acredito que ele percebeu a minha expressão de susto, pois logo em seguida pediu desculpas pelas mãos frias, dizendo que sofria de hiperidrose, condição que deixa as extremidades do corpo frias e suadas. Mas não tinha nenhuma gota de suor na sua mão. Na verdade, aquilo nem parecia uma pele humana, era mais como uma pedra gelada. Eu não dividi o elevador com ele, eu corri na frente enquanto ele terminava de conversar com o porteiro para subir sozinha. Eu estava apavorado e não sabia o porquê. Era como se algo me avisasse que havia algum tipo de maldade naqueles penetrantes olhos azuis. Eu pude ouvir ele chegando no seu apartamento e foi nesse momento que eu comecei a me questionar o porquê de estar me sentindo tão ameaçada por um cara que eu nem conhecia. Eu pensei que eu estava com inveja. Um cara bonito, aparentemente rico, estava morando fora do país e que deveria ter a mesma idade do que eu. Quanto em comparação com a minha pessoa, o que eu tinha? Um trabalho estável e só. Talvez o que eu estivesse realmente sentindo fosse uma crise existencial e percebendo o quão fracassado eu era. Mas antes fosse isso, porque tudo iria mudar bem rápido e aquele medo inicial se tornaria uma ameaça real e palpável. Os dias se passaram e eu notei algo muito estranho. Eu só escutava movimentos no apartamento do Douglas durante a noite. Na verdade, no início da noite era bem barulhento. Durante a semana eu chegava em casa por volta das 6 da tarde e lá pelas 6h15, 6h20 eu começava a escutar o Douglas. Ele escutava umas músicas antigas, clássicas e cantava junto. Às vezes fazia umas ligações em um idioma que eu nem faço ideia qual era. Parecia russo, mas eu realmente não sabia se era russo, tá? Ele ria, dava gargalhadas e quando era por volta das 9 horas saía e só voltava lá pelas 5h30 da manhã, pontualmente. Era o horário que eu acordava para ir trabalhar e sempre escutava ele chegando. Eu comecei a pensar que meu vizinho trabalhava no período noturno, levando em consideração tudo que eu tinha visto. Queria ser uma profissão que pagasse bem, então ele seria médico que pegava somente plantões noturnos,
ou um dono de boate, empresário de alguma casa noturna, alguma coisa assim. Mas essa ideia de homem trabalhador se desfez logo adiante, porque a rotina do Douglas aos finais de semana e feriados era exatamente a mesma. Era impossível alguém trabalhar todo santo dia no período noturno sem nenhuma folga. Nenhum ser humano normal seria capaz disso. Eu cheguei a pensar que ele fosse algum tipo de traficante, mas eu resolvi encarar isso apenas como uma esquisitice mesmo. Se passaram 3 meses e eu só escutava o Douglas. Não o via, pois ainda me sentia intimidado por sua presença, que era estranhamente ameaçadora, e evitava sair nos mesmos horários que eu sabia que ele estaria de saída também. Foi quando uma coisa muito estranha aconteceu. Era uma sexta-feira. Eu não voltei para casa naquele dia. Eu fui me divertir com as minhas 2 amigas do trabalho. Passei no apartamento de uma delas, nos trocamos e fomos a uma balada que eu estava doida para conhecer. Quando cheguei lá, quem estava sentado no bar? O Douglas. Aquilo mexeu comigo de uma forma que eu não conseguia compreender. Afinal, eu tinha falado com ele uma única vez. Então eu poderia simplesmente ignorá-lo. Ele nem deveria se lembrar mais de mim. Mas o fato dele estar no mesmo ambiente que eu me incomodava muito. Uma das minhas amigas comentou sobre o cara lindo que estava sentado no bar. Eu caí na besteira de falar que ele era meu vizinho. E a garota não me deixou mais em paz, porque queria que eu o apresentasse para ela de qualquer jeito. Tentei disfarçar quando eu vi que ele estava conversando com uma outra moça. E lá pelas 2 da manhã, essa minha amiga sumiu. Depois voltou falando que tinha visto o Douglas indo sozinho para a área VIP. E que ela pagaria a minha entrada se eu topasse apresentar os dois. Aí tudo já mudou de figura. Eu já tinha bebido um pouco e aí eu topei na hora, né? A nossa outra amiga estava com um cara lá e eu que não iria perder a chance de curtir a balada na área VIP sem gastar nem R$1 por isso, né? Entramos e tinham poucas pessoas, mas só tinha gente bonita. O lugar era no 2º piso e muito melhor do que a balada principal. Eu fui procurar pelo Douglas para apresentar ele para minha amiga. No fundo, eu estava até com vergonha. Eu não sabia se ele se lembraria de mim. Ele me viu tão rápido e apenas uma única vez. Mas com os drinks na cabeça e a coragem vem, né? Eu só queria apresentar os dois e curtir o resto da minha noite. Tentar conhecer alguém interessante naquele lugar que era no mínimo diferenciado. Olhamos o lugar todo e não encontramos ele. Foi aí que a minha amiga teve a brilhante ideia de olhar os banheiros. E sim, nós entramos tanto no banheiro feminino quanto no masculino da área VIP e nada de ver o meu vizinho. Ao lado do banheiro masculino tinha um pequeno vão na parede que depois ia dar para a porta de funcionários. A minha amiga me puxou pelo braço e disse: "Falta olhar ali." Quando nos aproximamos do vão, eu vi o Douglas. Ele estava em pé, de costas para nós, e segurava uma garrafa de alguma bebida que eu não reparei bem. Na frente dele estava a garota que ele estava conversando mais cedo. Ela também estava de pé, encostada na parede, mas a mulher parecia estar meio que desacordada, em transe ou sonolenta, porque ela estava com o pescoço tombado para o lado e de olhos entreabertos. O Douglas estava limpando gentilmente o pescoço dela com um pequeno lenço. O pescoço parecia ferido. Apesar da música alta, ele deve ter ouvido a gente se aproximando, pois ele olhou para trás e foi notável perceber que a boca dele estava suja de sangue. Além disso, aqueles olhos azuis estavam ainda mais claros e profundos. Eu levei o maior susto, foi uma cena macabra. Eu puxei minha amiga e saímos correndo de lá. Nós descemos as escadas da área VIP, por sorte trombamos com a nossa outra amiga e o cara que ela tinha conhecido. Eu só sabia falar: "Vamos embora agora." E quando ela questionou o porquê, a minha outra amiga já falou de pronto: "O vizinho da Carla é psicopata e ele viu a gente." Nós saímos dali correndo igual a 3 doidas. Tem uma delegacia de polícia no final da rua e nós fomos direto para lá e contamos o que tínhamos visto. O policial fez 1000 perguntas. Ele achou que nós estávamos bêbados ou drogadas, mas anotou nossos contatos e falou que caso tivesse alguma denúncia, ele ligaria pra gente. Eu dormi na casa da minha amiga naquela noite. Fiquei lá até segunda-feira. Estava com muito medo para voltar para minha casa no final de semana.
Eu e minhas amigas pensamos que o Douglas poderia ser um sádico, um psicopata mesmo. Eu fui trabalhar com a roupa que peguei emprestada dessa amiga e no final do expediente, aí já não tinha mais jeito, eu precisava voltar para casa. Cheguei em casa às 6h10 mais ou menos, e como quem não quer nada, eu perguntei ao porteiro se tinha alguma fofoca do final de semana para me contar. Ele disse que não, que tudo na mesma, mas falou, só aquele seu vizinho bonitão que sai toda noite no mesmo horário. Fizemos um bolão entre os porteiros para descobrir com que ele trabalha, mas até agora estamos só nas teorias mesmo. Eu acho que ele é cafetão. E você, Carla? Eu ri meio sem graça para disfarçar e falei que não achava nada, então eu subi para casa. Quando cheguei no meu apartamento, não demorou muito para o barulho do apartamento do Douglas começar. Tentei me distrair e não pensar naquilo. Resolvi então assistir uma série e quando estava quase dormindo no sofá, a minha campainha tocou. Achei super estranho. Quem iria tocar a minha campainha em plena segunda-feira? Quando olhei pelo olho mágico, eu não vi ninguém. Eu fui andando pro sofá e aí a campainha tocou novamente. Eu olhei de novo e não havia ninguém lá fora. Foi quando escutei. Boa noite, Carla. Sou eu, o Douglas. Eu queria conversar sobre a má impressão que eu passei sexta-feira na boate. Eu senti a minha alma congelando. O que aquele doido queria comigo? E por que eu não estava vendo ele no olho mágico? Eu estava com medo, muito medo. Mas aí eu pensei, se ele for um maníaco e eu ignorar, talvez seja pior. Então respondi, oi Douglas, sabe, é que eu já tô de pijama, por isso eu não vou abrir, tá? Mas tá de boa, eu tava bêbada e eu nem lembro direito o que aconteceu. Só lembro de ter visto você lá no bar. Ó, boa noite, hein? Ele respondeu que gostaria de desfazer o mal-entendido, que a irmã dele viria no final de semana e que poderíamos sair juntos. Claro que eu disse que estava com um trabalho acumulado e que provavelmente teria que trabalhar naquele final de semana, mas quem sabia na próxima. Ele se despediu e foi embora. Aquilo me intrigou muito e eu comecei a ligar os pontos. Mão gelada e pele dura como a pedra. Aquela cena do pescoço da moça e eu não conseguia ver ele do olho mágico na minha porta. Eu pensava que eu estava fantasiando, querendo forçar as coisas como um adolescente. Então eu decidi agir, porque eu sou curiosa e eu não iria conseguir viver com essa dúvida. Eu precisava saber se realmente eu estava em perigo ou não. Talvez ele fosse um maluco que se fingisse passar por alguma criatura das trevas para atacar mulheres. Era a minha segurança que estava em jogo ali, eu precisava fazer alguma coisa. Eu sabia que no quartinho da administração, que ficava na garagem do prédio, tinha uma cópia da chave de cada apartamento. Naquela noite, quem estava de plantão como porteiro era o Luiz, amigão meu. Primeiro que consegui fazer amizade ali, sabe? Esperei um tempo depois que o Douglas saiu para ter certeza que ele não voltaria. Aí eu fui lá embaixo, já eram as 10 da noite, e contei tudo pro Luiz. Ele era um cara novo, muito humilde, de bom coração. Na hora ele disse que eu tinha que procurar a administração do prédio ou o síndico, pois tanto eu como os outros vizinhos do meu andar poderiam estar em perigo se o cara fosse realmente um sádico, e isso era um problema muito grande. Mas eu o convenci de que não podia fazer isso, pois não tinha provas nenhuma. Mas que ele poderia me ajudar se pegasse a chave extra do apartamento do Douglas e apagasse a gravação das câmeras do momento em que eu entrasse lá para dar uma conferida rápida, coisa de 3 a 5 minutos. Olha, não foi fácil convencer o Luiz, mas quando eu comecei a chorar, aí ele topou. E deu 5 minutos para pegar a chave na sala da administração da garagem, subir, entrar no apartamento do Douglas, descer e devolver aquela chave, pois ele iria apagar somente 5 minutos de gravação. Falou que qualquer coisa ele iria interfonar para o meu apartamento e eu iria ouvir o interfone chamando. Esse seria o sinal que alguém estaria indo para o corredor no meu andar e que ele ficaria observando pelas câmeras. E fez gravar um áudio confessando tudo, porque se desse merda, ele tinha como se defender. Já adianto que deu tudo certo e eu pude ver que o Douglas era mais estranho do que parecia. Quando eu entrei no apartamento dele, estava lindo. Tinha terminado de decorar e era tudo de muito bom gosto. Lembrando que os apartamentos aqui são kitnets de 30 metros quadrados. Então é um ambiente só, com pequenas divisões de marcenaria.
O banheiro é ao lado da porta de entrada e foi onde eu olhei primeiro. Tudo normal, um banheiro muito bonito, mas nada de estranho. Quando saí do banheiro, a cama é enorme e as cortinas de blackout chamaram minha atenção. Reparei que não havia televisão, somente um notebook fechado em cima da cama. Eu ainda estava na entrada, em frente à porta do banheiro, apenas observando e pensando o que eu estava procurando ali. Quando os meus olhos passaram pela cozinha que ficava no meu lado direito, aí tudo ficou mais sombrio. Com a reforma, o fogão tinha sido retirado. Não havia fogão, forno, micro-ondas, torradeira, cafeteira, nada disso. Nenhum eletrodoméstico. Apenas uma grande bancada de quartzo preto. Em cima dela, não tinha nada. Os armários também estavam em menor número. Tinha um armário ao lado da máquina de lavar roupas no cantinho da cozinha, que quando eu abri, guardava poucos materiais de limpeza, e um único armário acima da grande bancada de quartzo preto. Eu abri e estava totalmente vazio. Nenhuma comida, nenhuma panela, nenhum prato, nada mesmo. Eu senti o meu coração acelerar. Era como se aquilo fosse um grande sinal de perigo. Só faltava a geladeira. Como o lugar era pequeno, com 2 passos eu estaria na cara da geladeira. Mas foram os 2 passos mais lentos da minha vida. Era uma geladeira pequena, que destoava dos móveis requintados do apartamento. Quando eu abri a porta da geladeira, não havia água, não havia legumes ou resto de algum alimento dentro de um potinho. As únicas coisas ali eram 3 bolsas de sangue, essas de hospital mesmo. Aquilo já era o bastante para mim. Eu fechei a porta da geladeira, saí, tranquei o apartamento, fui até a sala da administração, coloquei a chave no lugar e quando cheguei até o Luiz só conseguia falar: "Obrigado". Virei as costas e subi para o meu apartamento. Eu estava em choque. Eu mal podia acreditar, eu não dormi aquela noite. Como alguém pode viver sem comer nada ou sem se hidratar? Depois eu comecei a perceber que apesar de lindo, aquele apartamento não era nada aconchegante. Não tinha nada que transmitisse algo amigável ali. Não haviam fotos, objetos desgastados ou uma pequena bagunça escondida no canto. Era impecavelmente decorado, limpo e frio. Eu precisava me mudar. Eu precisava denunciar esse cara. Mas como que eu ia fazer isso? Ninguém ia acreditar em mim. Às 5:30 da manhã eu estava sentada na bancada da minha cozinha pensando o que eu faria para sair do prédio bem rápido. Foi quando eu escutei o Douglas chegar. Enquanto eu ouvi o meu vizinho girando a chave na maçaneta do apartamento dele, eu fiquei tensa. Eu não conseguia nem respirar. Então o Douglas entrou e eu pude voltar a encher os pulmões quando escutei a porta dele bater. Não demorou nem 15 segundos e a porta dele abriu novamente. Eu escutei os passos pararem na minha porta e aquela voz estranhamente simpática falar: "Carla, eu sei que você tá aí acordada me ouvindo. Olha, eu realmente causei uma má impressão, mas nada justifica você ter entrado no meu apartamento, não é mesmo? Seu cheiro está em tudo aqui. Vamos fazer assim, eu esqueço que você entrou aqui e você esquece o que viu. O convite para sairmos com a minha irmã no final de semana ainda tá de pé. Tem um bom dia de trabalho, tá?" Ele retornou para o apartamento dele, e eu tive a certeza que ele era um vampiro e que eu estava em perigo. Como que ele ia sentir meu cheiro? Meu Deus, que loucura era aquela que eu estava vivendo. Eu não fui trabalhar, eu fui ao médico, peguei um atestado alegando uma enxaqueca terrível e passei o dia na rua, de imobiliária em imobiliária para encontrar um outro lugar para morar. Eu não podia continuar ali. Para quem eu iria contar aquilo? Quem iria acreditar que o meu vizinho é um vampiro? O melhor mesmo era eu sumir. Eu cheguei em casa no final da terça-feira, já eram mais de 8 da noite. Acabei parando em um restaurante que gosto muito e perdi a hora. Quando eu cheguei no meu prédio, era o Luiz que estava lá na portaria. Ele me perguntou entre os dentes o que eu tinha visto e tal. Aí eu falei: "Nada, Luiz, esquece isso." Aproveitei e perguntei se o Douglas já tinha saído, porque eu estava com medo de cruzar com ele no corredor. Infelizmente, ele não tinha saído ainda. Eu decidi subir de escada. Era o 4º andar. Assim, caso ele estivesse no corredor, eu conseguiria ver e esperar com que ele descesse de elevador para eu entrar no meu apartamento. Cheguei lá em cima, acabada de subir tanta escada. O corredor estava limpo e eu abri a minha porta rapidinho. Entrei, tirei o tênis, já trancando a porta ao mesmo tempo. Quando eu acendi a luz, eu dei um grito de pavor. O Douglas estava sentado no meu sofá me esperando. Não só ele, mas a tal irmã também.
Eu vi a minha vida passar bem diante dos meus olhos, em segundos. Eu pensei que aquilo ali era o meu último dia, era o meu fim, eles iam me matar. Quando eu gritei, aquela moça que era tão linda quanto simpática me disse: "Calma, Carla, ninguém vai te fazer mal não, minha querida. Fica tranquila, pelo contrário, estamos aqui para te fazer a melhor proposta da sua vida." Ela se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Eu estava de regata e senti que suas mãos eram normais, não eram frias e rígidas como as mãos do Douglas, e aí aquilo me acalmou um pouco. Eu não conseguia falar, apenas esperar o que vinha a seguir. Eu estava em alerta, mas eu também estava apavorada. A mulher foi me guiando até a banqueta da minha cozinha e me sentou ali. Daí, ela fez um discurso que realmente mudou tudo. "Carla, eu acho que eu nunca me apresentei. Eu sou Solange, na verdade eu não sou irmã do Douglas. Eu sou meio que a secretária dele. Ele me ligou contando que você tinha entrado lá, então nem precisamos falar sobre isso, ok? Mas diante da ligação eu fiz uma pesquisa sobre você e resolvi vir aqui pra gente conversar. Se eu ou ele batêssemos na sua porta, você provavelmente não a iria abrir, não é mesmo? Então nos adiantamos, mas preciso que você nos escute, tá?" O Douglas permanecia no sofá imóvel e calado, quase como uma estátua de mármore. Só naquele momento que eu pude reparar o quão pálido ele era. Talvez fosse por isso que os olhos azuis se destacassem tanto. Nesse momento, a Solange se sentou em frente a mim na banqueta da frente e segurou as minhas mãos. Ela continuou sua fala: "Eu sou como você, Carla. As minhas mãos são quentes." O Douglas, ele nunca fez mal, pelo contrário, sempre foi um grande protetor. A diferença entre eu e você, Carla, está em 2 pontos. Primeiro, na idade. Eu sei que aparento ter 40 anos e que sou muito bonito para essa idade também. Mas a verdade é que eu tenho bem mais do que isso. Permaneço assim por um bônus que ganho do Douglas uma vez ao mês. Mas a grande diferença entre eu e você, Carla, não é só a idade, mas a vida. Eu já conheci o mundo inteiro. Eu tenho dinheiro para 3 ou 4 encarnações e ainda não tenho que bater cartão em emprego convencional com um chefe chato que me cobra o quanto eu produzi em um dia de TPM, sabe? Meu chefe, aquele ali sentado, ó, me paga bem, me deixa linda, me protege e ainda me dá conselhos ótimos, pois ele é bem mais velho que eu e possui muita experiência de vida. Mas eu confesso que eu tô cansada e eu preciso me aposentar, sabe? Há 2 anos eu venho procurando alguém para me substituir, mas nenhum dos candidatos até agora é ambicioso o suficiente para suprimir o medo do desconhecido e ocupar o meu lugar ao lado do Douglas. Porém, pelo que eu consegui levantar de você nas últimas horas, eu acredito que você seja a pessoa ideal para assumir meu posto. Não precisa saber de muita coisa não, tá? Vai continuar humana, feita de carne e osso, tudo isso aí. Você vai ter um ótimo salário, boas conversas, viagens importantes e uma juventude estendida, viu? Não é eterna. O seu trabalho é ser uma secretária. Você vai mapear lugares, ambientes, pessoas, cuidar da agenda do Douglas e muitas vezes vai ter que trocar o dia pela noite. Mas não é sempre, tá? Não precisa morar perto dele, mas precisa estar sempre disponível caso ele precise. Se você me disser que aceita, pode pedir demissão amanhã mesmo. Não precisa perguntar detalhes sobre ele. Apenas desempenhar sua função que eu vou ter o maior prazer de te ensinar e aos poucos você vai saber do que necessita. Você sempre se mostrou interessada pela reforma do apartamento. Eu via seu olhar curioso quando os móveis chegavam. E a audácia de invadir a casa do Douglas, olha, te fazem a candidata perfeita. Além do que eu descobri como você conseguiu subir de cargo no trabalho, ou seja, a sua ambição é no ponto certo, garota. Enquanto a Solange falava, eu não pude deixar de notar as suas roupas, os seus sapatos, sabe? Tudo de grife. Joias incrustadas de pedras preciosas e o som da voz me pareceu tão sincero. Ela conseguiu ir me acalmando devagar. Quando a Solange terminou, eu falei: "Eu preciso de um tempo para pensar." Ela me passou o endereço do hotel que ela estava hospedada e o seu número de celular. Eles foram embora. Quando o Douglas passou por mim, eu ainda estava sentada com as mãos fechadas uma na outra em cima da bancada da cozinha. Ele se encurvou, olhou bem nos meus olhos, no fundo da minha alma, colocou as mãos dele sobre a minha e disse de forma simpática: "Será um prazer ter você trabalhando para mim.
Afinal, você se mostrou bem corajosa entrando no meu apartamento. E é isso que eu preciso nesse trabalho. De perto, ele era ainda mais bonito. O rosto parecia desenhado, mas a sua pele, ela era estranha, parecia esculpida de tão lisa. A palidez realmente evidenciava aqueles olhos azuis, e as suas mãos confirmaram que ele poderia ser tudo, menos humano. Naquela semana, o Douglas tocou minha campainha mais 2 vezes. Ele não entrou, apenas esperou que eu abrisse e me presenteou. Primeira vez com brincos de ouro e a segunda com um bracelete de ouro e zircônia. Ele disse que se eu aceitasse o emprego, ganharia meu primeiro diamante. Em nenhuma das vezes eu consegui vê-lo pelo olho mágico da porta. Mas era possível ver ele pelo reflexo no espelho que ficava de frente para minha entrada. No sábado, a Solange me ligou, marcamos um jantar no hotel que ela estava e eu aceitei o emprego. No domingo, Douglas levou a mim e a Solange em um restaurante super badalado que fica no alto de um prédio aqui em São Paulo, onde a vista é espetacular. O Douglas não comeu nada, apenas meia taça de champanhe. Ele me presenteou com meu primeiro diamante, em um anel belíssimo, exatamente igual ao que a Solange estava usando. Ele disse que aquele era o símbolo do nosso compromisso, que ele daria a vida dele por mim se fosse preciso, mas que eu precisaria dar a minha vida por ele. Daqui pra frente eu não posso contar muito, somente que eu pedi demissão e que a Solange me auxiliou em tudo até se aposentar. Eu optei por continuar morando no mesmo lugar com meu vizinho, /chefe, /vampiro do lado. Nesses anos, a minha vida se tornou mais incrível do que imaginei, e a minha missão foi o suficiente para acabar com o medo que eu sentia. O Douglas nunca me fez mal nenhum. Na verdade, eu nunca vi ele fazer mal a ninguém. Ele sabe que eu estou enviando esse relato. Permitiu, porque nós estamos nos mudando. Dessa vez, nós iremos passar os próximos anos em um país lá na Ásia. Eu nem preciso dizer que assuntos sobrenaturais me atraem muito mais hoje do que alguns anos atrás. A minha intenção com o relato é mostrar que nem sempre o que julgamos ser ruim é de fato ruim. Às vezes a ameaça está apenas na nossa mente. Quer enviar o seu relato? Nos procure na DM do nosso Instagram, @oordinário.selvagem. Comente o que você achou e, por favor, deixe o seu like e considere se inscrever. Obrigado por assistir ou ouvir até aqui. Até a próxima.